Boa noite, meus companheiros e minhas companheiras. Boa noite. Olha, eu estava com saudade de vocês, tá? É muito bom vir aqui, é muito bom de verdade vir aqui. Eu queria poder vir mais vezes, sabe? Mas enfim, a gente está muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Na verdade, até aprofundando essa ideia, para pensar assim, será que quantas vezes foram que no passado, em outras oportunidades reencarnatórias, nós nos reunimos numa assembleia como essa, cheio de boa vontade, a gente estava bem intencionados, talvez para defender o Evangelho de Jesus com o entendimento que tínhamos naquela época, e fomos muito infelizes. Talvez tenhamos participado dessa assembleia em que decidimos criar um exército, uma cruzada para reconquistar de forma insana Jerusalém. E matamos em nome do Nazareno amoroso. Em outra oportunidade, quem sabe estivemos lá reunidos também, resolvemos instituir a fogueira da Santa Inquisição, onde as pessoas que eram ali sacrificadas, queimadas vivas, tinham que agradecer o carrasco pelo ato de libertação que lhe estava sendo concedido. Equivocados, muitas vezes, bem intencionados e equivocados. No entanto, a vida deu voltas, os séculos passaram, as informações amadureceram, e hoje, com a visão do Espiritismo muito clara para todos nós, nos reunimos de novo, numa nova assembleia. Quem sabe nessa noite a gente toma decisões melhores, não para perseguir ninguém, não para provocar ninguém, mas para tentar resgatar a nós mesmos. Travar uma guerra pessoal para vencer o orgulho e o egoísmo, o que Allan Kardec chamaria das chagas da sociedade. Quem sabe nessa noite a gente faz a escolha melhor. Talvez também, numa assembleia como essa, há quase 2000 anos atrás, é bem verdade que conduzidos e induzidos pelos judeus, nós, diante da pergunta de Pôncio Pilatos, que faremos de Jesus chamado Cristo, é bem provável que tenhamos gritado: crucificam, crucificam, crucificam. E hoje? O que faremos de Jesus? Qual será a nossa escolha? Para falar de ano novo, nova oportunidade de recomeço, a gente vai tecer uma série de raciocínios, uma série de considerações, para a gente sair daqui percebendo uma verdade pautada na doutrina dos Espíritos, com relação à responsabilidade que cada um de nós tem, com relação ao valor que damos aos tempos e ao tempo que temos. Mas para começar então a falar, a gente roga aí a ajuda da espiritualidade amiga que coordena essa reunião, conhece os nossos corações, que saímos todos daqui, encarnados e desencarnados presentes, com o coração cheio de paz, muita paz no coração, com muito otimismo santo, vontade de continuar na caminhada de aprendizado do bem e do amor. Mas falando em ano novo, o que é ano novo? Quando a gente fala em ano novo, a gente vem à memória uma porção de refrões que estão prontos. Ano novo, vida nova, né? Ano novo, enfim, tem várias frases, eu até decorei algumas, me esqueço. Tem uma que é até música. Esse ano quero paz no coração, ano novo, paz no coração. Mas para trabalhar a ideia que eu trouxe hoje, eu quero falar de tempo de mudanças. Já ouvimos essa fala na virada do ano. Ano novo é tempo de mudanças. A gente costuma convencionar a virada do ano para fazer nossos projetos, bem colocou o companheiro, rever nossos planos do passado, atingimos, não atingimos, o que vamos repetir esse ano, quais são as medidas para corrigir o rumo dos nossos projetos, fazemos metas, é muito comum. Mas quando a gente pensa em tempo de mudança, isso faz sentido, porque algumas vezes o que nós precisamos de fato na nossa caminhada é de mudar. E há dificuldades, o ser humano tem dificuldade de fazer mudanças. O ser humano é muito fácil ficar na acomodação do momento. O ser humano é capaz de se acomodar numa situação de dor, para não experienciar uma ideia nova. Muitos de nós somos resistentes, por exemplo, nasci na religião tal, e aí eu vou permanecer nela, é a religião dos meus pais.
não posso mudar. Mas nós vamos perceber que o tempo é de mudança. Mas quando a gente fala em tempo de mudança, eu me projeto na ideia desse novo tempo. E vou abrir um parênteses muito rápido, para a gente lembrar da proposta do Espiritismo, que é implantar na Terra a nova era de fraternidade. Esse mundo, essa nova era, já começou. Nós já estamos dentro da nova era, embora simbolicamente nos primeiros momentos, primeiros minutos desse novo mundo. Divaldo Franco, numa linguagem bem poética, ele vai dizer que o relógio, depois que os ponteiros passam da meia-noite, os ponteiros de segundos passam da meia-noite, começou a amanhecer. Talvez hoje nós tenhamos muitos indícios ainda de um planeta de provas e expiações, mas já adentramos no processo de regeneração. Poderíamos trazer aqui, não nos cabe nesse momento, 10 argumentos sólidos para provar a nova era, mas não é essa a oportunidade. Fato é que estamos experienciando uma oportunidade de criar um mundo melhor. Nós queremos um mundo melhor, nós queremos um mundo de paz, nós nos esforçamos hoje para estar aqui. Quantos de nós têm vencido uma batalha pessoal para poder tentar seguir as propostas de Jesus? Quantos experimentam a crítica, a censura, a brincadeira de mau gosto, não é assim? Parece que nos nossos locais de trabalho eles pegam a gente, entre aspas, para Cristo, né? Mas na hora da dificuldade também nos procuram, pedindo uma oração, pedindo uma prece, porque enxergam em nós alguma luz, essa luz que é uma conquista nossa, que precisamos validar. Mas pensar em nova era é pensar no mundo melhor. E quando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que tem como título As Muitas Moradas da Casa do Pai, quando se fala na progressão dos planetas, e se fala em planeta de regeneração, lá é dito que nesse planeta as pessoas terão escritas na testa ou na fronte a palavra amor. Quando essa época for sedimentada, nós vamos enxergar uns nos outros irmãos, sem preconceitos, sem crítica, sem censuras. Vamos enxergar a oração do Pai Nosso que o Cristo teria nos ensinado lá no Sermão da Montanha, quando ele teria dito: vós, quando orardes, dizei, Pai Nosso que estás nos céus, referindo-se a Deus como Pai de todos nós, uma única humanidade, irmãos uns dos outros, fraternos. E aí a gente lembra a ideia, então, de que somos, de fato, irmãos. Precisamos nos aceitar como irmãos. Mas também nessa nova era, nesse novo planeta, nós vamos perceber que o forte vai exercer o seu verdadeiro papel, que é de proteger o fraco e não abusar dele. Vamos entender também que nesse novo planeta não haverá mais miséria. Nossos irmãos não morrerão mais de fome. Haverá ainda, inicialmente, diferentes classes sociais, mas o básico, o essencial, não vamos mais permitir que as pessoas tenham falta. É esse mundo que nós queremos, esse novo tempo que se aproxima. Mas para que esse novo tempo aconteça, é preciso que ele comece agora. E é preciso que eu tome um posicionamento honesto comigo mesmo, uma posição de que forma eu devo agir. E aí nós começamos a pensar de qual, como diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, a lição que ele diz que a paz que eu quero para o mundo precisa começar dentro de mim. É um processo de conquista. A nova era precisa começar dentro de mim. Algumas vezes nós olhamos ao nosso redor e parece que vemos uma dificuldade muito grande. É bem verdade. Mas também é fato de que para a gente construir um mundo novo, precisamos passar por uma turbulência. Estamos passando por uma crise essencial, fundamental. E não é uma das crises maiores que nós experimentamos, não. Já passamos por crises mais graves. Nós, terráqueos, recentemente experimentamos crises onde os supermercados não tinham comidas nas prateleiras. Não é verdade? Os postos de combustível faltando combustível. Se quisermos andar um pouco mais no tempo, voltar 10 milhões de anos atrás, vamos lembrar da crise da Era do Gelo. Não foi fácil passar por aqueles momentos de sofrimento e de desafio. Mas o fato é que estamos na nova era e precisamos participar dela. E quando a gente fala em novo tempo, tempo de nova era,
a gente começa a fazer o primeiro questionamento. O que é o tempo? O que é tempo? Se nós tentarmos conceituar, vamos ter várias vertentes de raciocínio. Não dá para conceituar exatamente o que é tempo. Há uma ideia vaga, embora nós saibamos o que é tempo. Não é? A gente diz, perdi muito tempo nessa fila. Mas o que é o tempo? Ah, eu queria ter mais tempo para fazer uma viagem. Não é assim? Nós sabemos o que é tempo, mas não sabemos definir exatamente. Mas o que é tempo? A gente costumou dividi-lo em 3 frações, as 3 menores frações para entender tempo. Falamos no ontem, falamos no hoje, falamos no amanhã. Essas 3 partes, de alguma maneira, mensuram tempo. Mas nós nos perguntaríamos, o que é ontem? Se perguntarmos aqui para alguns, pode ser que alguém esteja pensando no dia de ontem. Mas outros podem estar pensando no passado. Ontem como sinônimo de passado. E o que é o passado? O passado é algo já construído, foi presente um dia, quis ser futuro, mas o que é o passado? Faz parte do tempo. Passado, algumas vezes, ele nos incomoda. Todos nós, companheiros, viemos trazendo de nossas histórias antigas muitas atitudes e escolhas que não foram as melhores. Por certo, movimentado por uma capacidade que tínhamos naquele momento. E aí nós nos sentimos, às vezes, com remorsos, nos sentimos pesados, temos uma dor de fundo emocional. E se nós não nos atentarmos para essa questão, podemos nos inserir num tipo de patologia emocional chamada depressão, que pode levar as pessoas a óbito. É comprovado, as estatísticas dizem isso, que as pessoas que cometem um suicídio e que na ânsia de tentar aliviar a dor, adentram numa dor profundamente maior, elas antecederam esse ato de um momento de solidão e de isolamento produzido pela depressão. Depressão é tentar viver no ontem. Queridos, o ontem é passado. O ontem passou. O passado não existe mais. Nós não podemos mudá-lo. Imaginemos que se pudéssemos voltar no tempo. Imagina uma máquina para voltar nos anos. Então voltaríamos lá 20, 15, 10 anos atrás, naquele momento em que hoje nos arrependemos profundamente das coisas que fizemos e dissemos. Sabe como agiríamos? Da mesma forma que agimos. Porque era a bagagem emocional e sentimental que tínhamos naquela época. O problema é que hoje, algumas vezes, agimos com covardia. A gente, num processo de autocovardia, a gente volta no passado com a aquisição moral que eu tenho hoje. E aí, claro, eu vou me condenar, eu vou me punir, vou me sentir culpado. E algumas vezes essa culpa vai me proibir e me coibir de avançar na felicidade. A verdade, queridos, é que nós nascemos para ser felizes. Encarnados e desencarnados aqui presentes que vieram para tratamento. Nascemos para ser felizes. Bem é verdade que é uma felicidade parcial, relativa, mas nascemos para a felicidade. Quando saímos do tempo, então, pensamos em passado e falamos do amanhã, pode ser que alguns de nós pensem no dia de amanhã, nos afazeres que virão, mas para outros o amanhã pode ser o futuro. O que é o tempo? O que é o futuro? Nós não podemos defini-lo também. Há um músico, uma dupla de músicos brasileiros, Tom Jobim, é Tom Jobim e Vinícius de Moraes? Ou é Toquinho? Me confundi. A música Aquarela. Toquinho e Vinícius? Toquinho e Vinícius. Toquinho, eles fizeram uma estrofe que diz assim: o futuro é uma astronave ou uma espaçonave que tentamos pilotar. Ela vem sem medo e sem piedade, não tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. Depois convida, rir ou chorar. Dá para controlar o futuro? Nós muitas vezes queremos controlar o futuro. Na ânsia disso, criamos calendários, criamos relógios que muitas vezes não batem, não chocam as informações. E a gente vai ver, por exemplo, a leitura do calendário romano e o calendário dos hebreus. E aí vamos encontrar na Bíblia convencional um personagem chamado Matusalém, que teria vivido mais de 900 anos. Não os 900 anos no calendário romano, uma outra medida de anos. Mas, enfim, a gente acha que pode controlar o futuro. Alguns de nós sofremos no amanhã alguns fatos que sequer vão ocorrer.
Sofremos por antecipação e desenvolvemos um outro tipo de patologia emocional chamada ansiedade. Alguns são extremamente ansiosos, necessitam de um apoio médico-psicológico, porque queremos viver o futuro. Então o futuro e o passado não nos cabe, não nos há como controlá-lo. Nos resta o hoje. Se pensarmos no hoje, podemos pensar no agora. Estamos aqui reunidos, mas para alguns esse hoje é o presente. É o exato momento. Hoje as tarefas que aconteceram e hoje é o agora. E aí a gente começa a pensar que presente talvez tenha esse nome exatamente por isso. Porque é uma dádiva que Deus nos dá. A dádiva do agora, aonde nós podemos efetivamente colher resultados. Então, se resumíssemos de forma muito superficial a ideia de tempo, tempo é agora. O tempo é esse momento. Nós não podemos mudar o futuro, embora saibamos que ele virá. O Espiritismo nos diz que somos seres imortais. Não somos desse mundo. Capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus, numa prece que faria por nós, os discípulos que viriam, ele vai dizer: Pai, não peço que os tire desse mundo, mas que os fortaleça, os acompanhe. E vai dizer: eles não são desse mundo. Não somos desse mundo. Somos seres espirituais, experienciando mais uma de inúmeras experiências na matéria que já tivemos e vamos ter daqui para frente. Pensar então em tempo como dádiva de mudar o agora, como presente capaz de sim, aí sim, nós exercermos algum controle sobre nós mesmos. Posto isso, a gente questiona de novo. Essa questão é fundamental quanto a isso, porque a gente não pensa nisso. Mas o que é o tempo? De novo, o que é tempo? Eu trouxe duas experiências que a gente conhece. Nós vimos em 2001 o lançamento do filme Náufrago, onde Tom Hanks era um personagem, um executivo da FedEx americana, a empresa de correios dos Estados Unidos, onde ele tinha o nome de Chuck e teria sofrido um acidente aéreo, onde sobreviveu, o único sobrevivente, e teria ficado 4 anos numa ilha deserta, em total solidão. E Chuck, ele na narrativa do filme, ele vai dizer assim, que teria perdido a noção do tempo. E nos perguntamos, o que é o tempo? Algumas vezes nós não estamos em ilha deserta e perdemos a noção do tempo. Não é assim? A gente chega no trabalho 18 horas em casa e tem um compromisso na casa espírita às 17h30. E a gente pensa assim, vou sentar aqui um pouquinho no sofá, vou dar uma relaxadazinha, depois eu tomo banho, faço a barba e vou para a casa espírita. Quando eu dou conta, meu Deus, já são 7h15. Perdemos a noção do tempo sem estar numa ilha deserta. O que é perder a noção do tempo, se mal sabemos o que é tempo? Uma experiência real, uma história real, acontecida no ano de 2012. Um pescador de El Salvador, chamado José Salvador Varenga, teria saído com seu pequeno barco, levando um auxiliar chamado Ezequiel. Esse pescador mora no México, numa cidade litorânea do Pacífico, e ele teria saído para pescar. Era 21 de dezembro de 2012. Ele ia pescar pequenos tubarões e camarão. Foram surpreendidos, ele e o jovem Ezequiel, por uma chuva terrível, uma tempestade muito forte. E a embarcação, um barco não preparado para águas profundas, começou a se afastar da costa. E ele tentou controlar a embarcação, voltar para a praia. E forçou muito o motor. E o motor rebentou, quebrou. E ele ficou à deriva. Essa deriva durou 13 meses. Não tinha um rádio comunicador, não era um barco para enfrentar esse tipo de tempestade. E conta a história real que esse homem teria ficado esses 13 meses, sobreviveu comendo tartarugas e peixes que pescava com a mão. Bebia água de chuva. Quando não chovia, ele tomava o sangue da tartaruga. Aquele jovem Ezequiel, muito mais novo do que ele, não suportou essa dieta de proteína e acabou morrendo. Segundo ele, já sem noção de tempo, por volta de 4 meses depois. Passou por muitas dificuldades. Foram mais 9 meses após a morte de Ezequiel. Mas ele sobreviveu. Teve vontade de se matar. Resolveu não fazer isso. Confiou, lembrou do Deus da sua infância, pediu a Deus, disse, se tiver que morrer, que tu me mates. Enfim,
Passado 13 meses, ele aportou num atol chamado Ebon, nas Ilhas Marshall, foi socorrido. Está aí a foto do nosso José Salvador. Deram logo uma Coca-Cola a ele, né? Isso vai fazer mal para você, mas tudo bem. Deram uma Coca-Cola, 13 meses tomando sangue de tartaruga e chuva, água de chuva não deve ter sido fácil. Mas enfim, das frases que ele diz assim: eu não sabia as horas, o dia ou a data. Só sabia que o sol aparecia e a noite caía. Nunca via terra, só oceano puro. Então a gente vai entendendo que essa noção de tempo é algo que nós temos, mas que perdemos, mas não sabemos definir. Então o que é tempo? Fato provado pelos cientistas é que o único ser que tem fluido vital, a única raça que consegue pensar no futuro é a raça hominal. Os animais não pensam no futuro, os cães não pensam no futuro, as plantas não pensam no futuro, as pedras não pensam no futuro. Fluido vital, a raça humana, lóbulo frontal desenvolvido, nós pensamos no futuro. Se parar para olhar, para pensar agora no seu pensamento, há algo indo para o futuro. Nós temos uma tendência a ir para o futuro, faz parte da lei de evolução, da lei de progresso, pensar no futuro. E a gente pergunta, para complicar mais a história, temporariamente, nós temos resposta. O que é o futuro? O que é o futuro? Dá para a gente definir? A gente sabe que é espírito imortal, que o futuro vai acontecer. Mas nós podemos dizer exatamente o que vai acontecer amanhã? Temos garantias? Temos até algumas propostas, algumas suposições. Mas garantias, não podemos afirmar que estaremos aqui, nesse planeta, amanhã. Eu me lembro de uma passagem do Evangelho de Jesus, onde um homem, ele conta uma história que o homem teria plantado e colheu abundantemente. E aquele homem trava uma conversa consigo mesmo, ele diz assim: vou derrubar os meus celeiros antigos, olha, a colheita foi muito boa, vou construir novos celeiros maiores, vou estocar tudo que colhi e vou dizer à minha alma: alma, tens em depósitos bens para muitos anos, folga, descansa, relaxa. E diz Jesus que naquela mesma noite ele ouviria uma voz lhe dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Queridos, o que é o futuro? O que é o amanhã? Sabemos que ele vai chegar, estamos inseridos no processo de aperfeiçoamento moral contínuo, progressivo, que não pode ser detido. Mas o que é o futuro? Allan Kardec, para a gente começar a entender futuro e tempo, traz um raciocínio perfeito. Allan Kardec não era um espírito comum, ele era um espírito de alta envergadura moral. Ele era um dos espíritos da codificação pertencente à porção dos encarnados. Ele, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, outros nomes. Kardec teria sido treinado no plano espiritual para fazer perguntas. Foi extremamente importante como codificador do espiritismo, embora a doutrina seja dos espíritos. Mas ele vai trazer um raciocínio no capítulo 16 do livro A Gênese, chamada Teoria da Presciência, item 2. Acompanhe comigo, companheiros, isso é central. Daqui para frente eu prometo que vamos ter respostas. Diz assim: está aí um homem num cume de uma montanha, olhando lá de cima uma cidade, um povoado, e a estrada que conduz até esse povoado. Kardec coloca assim: suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha a observar a vasta extensão da planície em derredor. Ele está de um ponto privilegiado, ele está vendo lá de cima. Prossegue Allan Kardec: nessa situação, o espaço de uma légua pouca coisa será para ele, ou seja, 6.660 metros, lá de onde ele está, ele pode apanhar facilmente de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada, que ele esteja diante dos olhos. Então, para ele vê a estrada assim, completa. Tudo bem? Vai avançar Allan Kardec. O viajor, que pela primeira vez percorre aquela estrada, sabe que caminhando chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão de consequência que terá a sua marcha. Está aí o viajor, primeira vez que passa por aquele lugar, ele sabe, ele deduz que se continuar caminhando, vai chegar em algum lugar.
a visão que ele tem é bem limitada em relação a daquele homem que está no cume da montanha. Prossegue Allan Kardec. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitam para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa. É para ele o desconhecido, é para ele o futuro. Porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, ele mede pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Então ele deduz. Se eu levei caminhando um dia, eu devo ter andado tantas léguas ou tantas milhas. Tirai os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha, o que acontece e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo é presente. Olha que relação. Queridos, eu abri 2 parênteses importantíssimos. O primeiro deles, tirai os pontos de referência e a duração desaparecerá. Nós, momentaneamente, encarnados, seres espirituais encarnados, recebemos de Deus a chamada dádiva, a bênção do esquecimento temporário. Nós não lembramos as vidas passadas. Alguns têm alguns flashes no processo de terapia, de retorno a vidas passadas. Mas a grande maioria de nós esquecemos. Por quê? Porque Deus nos preserva. Imagina se nós lembrássemos das atrocidades que fizemos no passado. Como é que seria o nosso coração cheio de amargura e cheio de remorso intensos hoje? Imagina também se eu lembro daqueles que estão encarnados comigo, que foram meus inimigos, que foram ultrajados por mim, que eu criei nós ao invés de laços, que estão agora nessa encarnação para harmonizarmos uns com os outros. Se eu lembrasse deles como inimigos, será que eu conseguiria atingir esse objetivo da pacificação e do perdão? Com certeza não. Esquecemos. O problema é que a matéria, ela é muito presente. A sensação, o tato, o toque, estar na matéria é algo que nos compromete. Algumas vezes, na grande maioria das vezes, nós esquecemos que somos espíritos imortais e vivenciamos a vida inteira como se fôssemos só matéria. Juntamos dinheiro, fazemos recursos financeiros para o futuro, fazemos projetos materiais e os cuidados com a alma. Muitas vezes deixamos de lado ou só vamos nos lembrar no final da nossa vida. Por isso Cristo teria dito que era importante nós ajuntarmos tesouros dos céus. Não que eu também descuide da questão do material. Estou na matéria, eu tenho que cuidar da matéria. É muito importante que eu tenha uma previdência privada, que eu tenha um pecúlio qualquer. É importante que eu faça uma reserva, claro. Mas não esquecer das questões espirituais. E no outro momento, uma outra reflexão importante desse parênteses é que Kardec está me mostrando que como esses companheiros invisíveis que estão entre nós, prepostos do Cristo, que conseguiram conquistar esse grau, essa elevação, a duras penas, vencendo as etapas que nós ainda vamos vencer no futuro, se habilitaram a ser prepostos de Jesus. Esses companheiros estão no cume da montanha. Eles podem ver as curvas que eu não vejo. E quantas vezes eu não aceito a orientação. É meu anjo de guarda. Queridos, esse companheiro, ele tem um mapa da minha programação reencarnatória, está com ele. Era para eu valorizá-lo mais. É para eu ouvir mais a minha intuição, os insights que me vêm. E algumas vezes ainda quero viver na pseudo-autossuficiência. Eu imagino que sozinho eu posso. Enganamo-nos de novo e outra vez. É bem provável que, pensando assim, aproveitemos muito pouco dessa encarnação. Então Kardec vai completar o raciocínio dizendo assim: suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas o futuro do viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente. Kardec vai dizer para a gente, então está ali o companheiro lá embaixo da montanha explicando o caminho. O futuro é presente.
Pensar em tempo e pensar em futuro se resume a pensar em presente, em pensar em agora. Porque o futuro são possibilidades. A construção do futuro são possibilidades. E veja bem, companheiros, que essas possibilidades acontecem agora. Não é amanhã, não é daqui a pouco, não. O momento para fazermos reflexões e mudanças com relação a melhorar o futuro, que vai existir independente do que eu acho ou não, do que eu faça ou não, é o agora. Então, o futuro, o tempo é agora. E a gente pensa, então, em oportunidades. Porque se nós pensarmos em possibilidades, nos levamos a pensar em oportunidades. O que é oportunidade? Estamos falando de ano novo, nova oportunidade de recomeço. Mas o que é oportunidade? Eu fui missionário. Eu nunca achei tanta definição para oportunidade. Para tempo não tem, mas para oportunidade tem várias. Trouxe duas, para a gente rapidamente seguir o raciocínio. Queridos, estão me acompanhando? Eu estou sendo claro? Tá. Primeira, circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Isso é oportunidade. Então, por exemplo, eu tenho lá na poupança um valor X. Quero comprar um carro. Estou juntando dinheiro para comprar um carro. Mas o carro que eu quero não dá para comprar com o valor que eu tenho. O carro é um pouco mais caro. Mas aí, de repente, a concessionária faz uma promoção. E o carro que eu quero está com preço com o dinheiro que eu tenho. O nome disso é oportunidade. Aproveitando eu ou não. Comprando o carro ou não. Eu posso deixar, não vou segunda-feira, quando chegar lá já vendeu. E a promoção acabou. Oportunidade. Circunstância. Me lembrei de uma passagem, uma história de Napoleão Bonaparte. Ele era um general, ele era um imperador e ele era um estrategista. Guerreava também. Napoleão conta, na história de Napoleão, diz que ele que o seu exército teria perdido uma batalha. E aí ele reuniu os generais, cuidadoso, né? Reuniu os generais para saber o que aconteceu, porque era costume ganhar as batalhas. E dentre as explicações, um dos seus generais levantou-se e disse: olha, Napoleão, foram as circunstâncias. Napoleão ficou em pé, ele era de pequena estatura, deu um soco na mesa e disse: circunstâncias? O que são as circunstâncias? Nós fazemos as circunstâncias. Nós somos as circunstâncias. Queridos, o nosso futuro não está determinado. Nós podemos mudar. Às vezes trazemos uma ideia de que estamos predestinados a sofrer. Ah, eu nasci para ser assim. Não é verdade. Nascemos para a felicidade. Se há uma voz interior dizendo para mim que eu nasci para ser um fracasso, isso é um engano. Que nós aceitamos de ideias de alguém do passado, nossas próprias convicções, formamos um banco de dados, um sistema de crenças. Nascemos para a felicidade. Vou provar isso aqui daqui a pouco. Um outro conceito para a oportunidade. Situação que convém ou que é apropriada para determinada ação. Então é aquele rapaz que está enamorado da moça e espera o momento para dizer. Ele espera a situação. Tem hora que não dá para falar. Vai esperar a hora certa, mas independente de ser circunstância ou situação, vejam que depende da ação. Sempre vejo que falamos em futuro. Oportunidade depende da ação. A ação são as atitudes e escolhas que eu faço agora. Queridos, nós somos o que somos hoje, fruto de decisões, atitudes e escolhas do passado. Jesus diria para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo que nós não podemos querer colher uvas em pés de espinheiros. Não podemos. Nós somos resultados. Talvez as duas grandes verdades espíritas mais importantes que fazem diferença na nossa vida, e se de tudo que eu falei você não se lembrar, guarda isso. Primeira verdade, somos espíritos imortais, definitivamente. Segunda, somos responsáveis por aquilo que fazemos. É o poeta chileno Pablo Neruda que tem uma frase que diz assim: nós somos livres para fazer escolhas, mas escravos das consequências. Somos seres que temos o poder de decidir. Vejam o raciocínio. Está então em nossas mãos a definição do nosso futuro? Sim. Independente da história do passado? Sim. Então escolhas e decisões vão me levar a ter oportunidades.
E aí eu trouxe 3 frases para a gente pensar rapidamente sobre esse assunto. 3 frases conhecidas. A primeira delas, do Benjamin Franklin. Franklin foi escritor, editor e inventor. Foi um dos que contribuíram para a invenção do para-raios. Diz assim Franklin, olha que frase, impactante. A maior loucura que o homem pode cometer é de continuar fazendo as coisas que sempre fez e esperar resultados diferentes. Franklin vai chamar de insanidade, de loucura. Se eu repetir em 2016 as mesmas atitudes de 2015, os resultados têm todas as possibilidades de serem iguais. Se eu não estou satisfeito com o resultado, tem que mudar. Então, por exemplo, eu olho para o meu contra-cheque, eu não estou satisfeito com o meu contra-cheque. O que eu vou fazer, companheiros? Eu vou reclamar. Não vai mudar o contra-cheque, vai piorar. Né? Eu vou chamar um grupo de amigos, um grupo de companheiros da casa espírita e fazer uma prece. Senhor, me ajuda para que Deus toque no coração do meu chefe, ele me deu aumento. Não vai dar certo. Agora, qual é o seu ramo? Faz um curso de qualificação naquele ramo. Melhora o seu idioma, faz uma segunda língua. E aí o seu supervisor vai enxergar em você um potencial. Quem sabe um gerente? Quem sabe um gestor? E aí o seu contra-cheque melhora. O contra-cheque não vai melhorar sem a meu esforço, sem a minha interferência. Continuar a fazer as coisas que sempre fez para resultados diferentes é loucura, insanidade. E nós viemos de uma cultura religiosa que achamos que podemos fazer isso. A gente faz tudo errado, depois pede Deus, não deixa acontecer nada. Não é assim. Eu estou andando com o pneu careca e nem resolveu o seguro do carro. Deus, segura esse carro para mim. Não é assim, não. Tem coisa que Deus não faz. Por que você não comprou o pneu? Não é? E depois culpamos Deus. É uma ideia, trazemos no passado, está embrionário, está impregnado do nosso psiquismo. Está na hora da gente assumir as nossas responsabilidades. Continuar a fazer a mesma coisa, resultado será o mesmo. Uma segunda frase de Chico Xavier, o nosso Francisco Cândido de Paula Xavier. Chico diz assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Queridos, será que nós nos incluímos em qualquer um, nós encarnados e desencarnados? Companheiros que vieram para tratamento espiritual? Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós podemos fazer um final melhor começando agora. Não dá para fazer um novo fim. Não dá para fazer um começo diferente. O começo está escrito. Queridos, nós precisamos resolver a nossa história mal resolvida com o passado. Me lembro de ter entrado num estabelecimento comercial certa vez e visto escrito assim uma frase. Se as coisas do passado fossem realmente tão importantes, elas não teriam passado. Não é? Passaram. E quantas vezes eu estou vivendo a dor do ontem, não importa o que você fez, se foi um negócio ilícito, se foi um aborto, se foi um crime, não importa. O passado está escrito, não dá para mudar. O que eu preciso fazer com o meu passado é entender e me auto-perdoar. Meus queridos, pode ser essa a sua questão. Talvez a gente não esteja hoje conseguindo compreender, tolerar, perdoar o nosso companheiro de jornada, porque ainda não consegui me perdoar. Para amar o outro, eu preciso amar a mim mesmo, em primeiro lugar. Me cuidar melhor. Será que foi a última vez que você se levou para passear? Quando você vai sair sozinho, você compra um picolé de R$1,50. Está com a namorada, compra um que bom. Por que você não compra um que bom para você? Não é assim? Pensa direitinho. Você está sozinho em casa, bate aquela fomezinha, você vai no armário, pega aqui, não tem isso, claro, um pacotinho amarelinho, chamado miojo. Tem também? Você come miojo. Chegou uma visita, você descongela a lasanha. Por que você não descongelou para você? Você não merece, não? A gente tem que cuidar melhor da gente. Validar os nossos esforços. Gostar mais da gente. Porque não dá para voltar atrás, não. Mas dá para começar agora e fazer um futuro melhor. A terceira frase é do Orison Swett Martin, também americano, filósofo. Ele diz assim, olha que frase. Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que nos abre. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da outra que se abre. Toda vez que uma porta fecha, abre outra. Mas a minha mágoa, a minha dor, meu ressentimento,
ele me faz paralisar na porta fechada. E eu não avanço. Eu fico olhando aquela porta, sentindo, sofrendo, mas há uma porta que se abriu e eu não vi. Conhece a história daquela vaquinha? Já contei aqui na outra palestra que fiz. Um monge caminhando, caminhada longa e silenciosa, levando um discípulo, treinando um novo monge, em silêncio. Imagina que tédio. Caminhando os dois. Chegaram numa pequena cidade, num lugarejo muito pobre, e vindo ali uma família. A família, a casa totalmente deteriorada, criança desnutrida, e ele entra, pede água, deram água, e ele perguntou: como é que vocês sobrevivem aqui? E aí o dono da casa contou uma vaquinha, uma vaca magra. Aquela vaquinha dá 3 litros de leite. A gente pega 1 litro de leite, mistura com água, bebe. O outro 2 litros a gente faz um pequeno queijo. Deve ser bem pequenininho o queijo, né? Com 2 litros de leite. Vamos no povoado, trocamos por milho, feijão, e Deus vai abençoando a gente. O monge entendeu, se despediu, foi embora. Na saída chamou o discípulo e falou: olha, vai lá, joga essa vaquinha pelo precipício. O discípulo não entendeu nada. Meu Deus, esse homem tão bom, esse monge. Mas obedeceu. Passaram 5 anos. E agora esse discípulo é monge. E está treinando um novo monge. E chega naquela cidade, longas caminhadas silenciosas. Chega naquele lugar e pensa assim: meu Deus, aquele mesmo lugar que eu tive aqui há 5 anos. Será que sepultaram aquelas pessoas? Ou vou encontrar esqueletos lá? Quando ele chega, ele se surpreende. Uma casa reformada. As crianças com 5 anos mais velhas, mas tudo saudável, forte. Várias vacas no quintal. Um trator. Uma horta. Ele fica: meu Deus, o que aconteceu? E pergunta: olha, meu amigo, você lembra de mim? Ele olhou: ah, lembro do senhor. Só que água, deu água. O senhor esteve aqui há 5 anos. Não, eu lembro. O que aconteceu com vocês? As coisas melhoraram? O senhor sabe, né? Veja só que coincidência. Naquele dia que o senhor esteve aqui, a nossa vaquinha escorregou e caiu do precipício. E nós tivemos que trabalhar. Né? Eles descobriram o potencial que tinha neles. Queridos, quantas vezes a situação que eu vivo é ruim, parece ruim. Os mais experientes aqui, de cabelos mais claros, vão, os homens, porque as mulheres também não têm cabelo claro, mas vão concordar comigo. Quantas vezes é uma situação que você passou, que você não queria ter passado, você acha que era ruim, e depois de um tempo você fala: meu Deus, como isso foi bom. Como foi bom que isso aconteceu, porque eu aprendi, eu desenvolvi, eu tomei outro rumo da minha vida. Queridos, é preciso olhar para a porta que está aberta. A porta que está fechada, fechou. Não adianta se lamentar, deixa a porta fechada, abre a porta nova, avança. Nós estamos aqui numa caminhada evolutiva para avançar. E vou dizer mais, companheiros, esse novo futuro, ele é um futuro para a gente que vai trazer novas oportunidades. E quanto mais eu aproveitar a oportunidade, mais eu vislumbro o novo futuro. É um movimento vivo, mas para ter esse novo futuro tem que ter capacidade. Para aproveitar oportunidades, eu preciso de capacidade. E aí como é que a gente faz? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, Leon Denis, para quem já estudou alguma coisa dele, sabe que ele seria o substituto imediato de Allan Kardec. Se Kardec, olha só, Kardec, de envergadura moral intensa, falhasse na codificação, era Denis que seria o substituto. Nesse livro ele vai dizer para a gente sobre as potencialidades da alma e vai mostrando que nós somos seres com capacidade de fazer coisas que nós duvidamos. Jesus teria dito que nós faríamos as obras que ele fez e ainda maiores. Há uma capacidade em nós. É a história do caçador andando pela floresta, já contei também aqui. E ele está com a sua espingarda, de repente ele ouve uma voz dizendo assim: ei, cuidado comigo aqui. Ele se assusta, olha para trás, não vê ninguém, olha para frente. De repente olha para o chão, uma semente. Ele acha engraçado, uma semente que fala. A semente ficou meio chateada, botou a mãozinha na cintura, não era espírita. Falou: semente? Eu não sou uma semente. Eu sou uma grande árvore frutífera. Eu estou uma semente. Queridos, nós somos seres predestinados à perfeição. Um dia, na escala evolutiva, seremos um Cristo. Vai ter um dia que seu nome vai ser chamado. Você vai ser convocado para uma reunião que você não sabe o que é. E aí vai estar lá um preposto de Deus, com um currículo na mão, dizendo: olha, nós temos aqui o seu currículo. Você recebeu algumas indicações aqui.
E nós estamos escolhendo você para ser o Cristo de um planeta novo que nós vamos criar. Você vai ser o Cristo, você vai governar um planeta. Pode esperar. Quando chegar lá, você fala comigo. Tomara que eu chegue também. Mas é assim, nós temos capacidade de chegar lá. Às vezes não acreditamos. Às vezes o discurso para a gente é um discurso de fracasso, nada que eu faça dá certo. Querido, está na hora de começar 2016 diferente. Acreditando e enxergando as nossas capacidades. Como é que eu desenvolvo capacidade? Planejamento e preparação. Nada acontece por acaso. Recentemente fiquei sabendo que tem um programa pronto de Jô Soares para quando ele morrer. Já tem, o Jô Soares nem está doente. A Globo já tem um programa pronto de Jô Soares. Se ele morrer, não é feito de última hora, não. As coisas são feitas com preparação, com cuidado, com planejamento. Deixa eu abrir um parênteses. Algumas vezes somos convidados para vir à casa espírita, para fazer uma tarefa qualquer, dar uma aula do Oeste, nem preparo, nem estuda a matéria em casa, vem convidado para fazer uma palestra, vem de qualquer jeito. Queridos, para Jesus, precisamos fazer o melhor. Se ele bater na sua casa hoje, materializado, você vai ligar o ar-condicionado, vai botar Jesus naquela cama boa, para dormir. Não vai dar miojo aí não, vai descongelar o salmão, o camarão VG. Para Jesus, o melhor. E aí esse planejamento, então, é uma construção. Veja, companheiros, futuro é construção. Eu estou sem relógio, vou olhar rapidamente aqui. Tem tempo. Tem até 10, né? 10 para 9. Estou brincando, gente. Futuro é uma construção. O novo futuro é uma construção. E o que é uma construção? Como é que se faz uma construção? Essa casa espírita veio pronta, né? Trouxeram o guindaste, botou aqui? Não. É uma pedrinha, é um tijolo, é um saco de cimento, areia, grãos de areia. Valida as suas pequenas conquistas. Eu sei que a gente não chegou onde queria chegar, não. Tem hora que sente raiva, tem hora que dá vontade de pegar no pescoço, não é? Mas vai chegar o dia que a gente vai dar vontade de abraçar, de acolher, vai chegar esse dia. Mas eu preciso validar as ações pequenas do agora. As conquistas pequenas são importantes. Valida as suas aquisições. Se valide. Dê valor a você mesmo. E aí, seguindo o raciocínio, eu preciso sempre de recomeço. Construção, recomeço. Chegamos onde eu queria chegar. Tudo até aqui foi introdução. Mas ainda bem que esse pedacinho é pequeno. Recomeço. Novo recomeço. De novo. Recomeço de novo. E outra vez. Queridos, a vida é recomeço. Lição número 1 do livro Palavra de Vida Eterna. Emmanuel diz que recomeçar é dádiva da lei de Deus. Nós recomeçamos hoje. Nós podemos recomeçar agora, sentado na cadeira. O recomeço é necessário. Sem esse recomeço a gente não consegue atingir ponto nenhum. Mas vejam bem, o nosso recomeço tem garantias de vitória. Olha só, eu não tenho dúvida. Vou trazer 4 passagens aqui do Evangelho para a gente conversar. A primeira delas, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 5. Tem como subtítulo, os inimigos invisíveis. Diz assim, peguei lá uma partezinha, pensei, está assim: a maldade não é um estado permanente dos homens, ela decorre de uma imperfeição temporária. E assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Essa luta que você está travando, que Paulo de Tarso travava, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. Parabéns, é a nossa luta do dia a dia. É uma luta a ser vencida. Um dia nós não vamos mais precisar perdoar, porque a gente não vai mais se sentir ofendido. A gente vai compreender que o irmão que fala daquele jeito está adoecido. É o irmão nosso, tentando do jeito que ele aprendeu. Talvez fazendo errado como nós fizemos no passado. É preciso compreender, então, que o nosso futuro, nosso recomeço é com garantias. Paulo de Tarso, quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 57, tem como subtítulo na Bíblia convencional, Cântico de Vitória, ou Cântico da Vitória. Os companheiros conhecem essa passagem. Paulo começa assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas?
Quem nos separará do amor de Deus? Será a nudez, será a guerra, será a espada, será... Depois ele conclui no 57. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Veja que Paulo de Tarso está dizendo que nós somos mais que vencedores, não é um vencedor comum, não. Não somos vencedores comuns, somos mais que vencedores. Seremos um dia ovelha de um só pastor, seremos nós todos resgatados, todos nós na ascensão do progresso que não dá para deter. Mais que vencedores, há um pódio dentro de você, para a gente subir todo dia. Lembra do homem de bem? Questão 918? O homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor que ontem, e amanhã procurará ser melhor que hoje. Não dá para parar, não dá para acomodar, ficar de braços cruzados, ouvindo uma voz interna de pessimismo. Nós somos seres fadados à vitória, mais que vencedores, e mais ainda, não estamos sozinhos, por meio daquele que nos amou. Lembra que ele disse? Estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o planeta, o século da Terra se consumar, que a Terra explodir, todos nós seremos perfeitos, não vamos mais precisar de matéria. Lembra daquele texto de João, capítulo 15, versículo 5, parte B? Palavra de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes eu quero ser autossuficiente, quantas vezes eu acho que eu posso fazer sozinho, permeado pelo orgulho, pelo egoísmo, para tomar um gole de água, para tomar um pouquinho de água. Queridos, quantas mãos passaram para essa água chegar até aqui? O fabricante do copo, quem inventou a bomba para captar a água, os químicos que inventaram produtos, quem fez a geladeira. Quantas pessoas? E eu me acho autossuficiente? Então vai tomar água na montanha, toda vez que tiver sede. Não, precisamos entender que precisamos uns dos outros. Não é vergonha nenhuma isso. Nós precisamos uns dos outros e precisamos de Deus. Desde o começo da história, quando nós começamos a ter uma consciência de individualidade, lá como primatas ainda, a gente já sabia, já tinha no coração um desejo de adorar o divino. Criamos altares, adoramos os seres da natureza, a chuva, o sol, adoramos em altar de pedra, mas agora é hora de entender que nós somos seres livres para adorar, livres para avançar no processo de afinização com Deus. É isso que a gente está fazendo aqui nesse planeta agora. Viemos aqui para melhorar o nosso contato consciente com Deus, com a divindade. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta intrigante à espiritualidade. Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Kardec é cruel, né? Sempre ele pode vencer? Será que o homem pode vencer sempre? Pelos seus próprios esforços, suas más inclinações? E esse sempre nos leva a questionar a pergunta 115, né? Onde diz lá no Livro dos Espíritos que todos nós fomos criados de forma justa, simples e ignorantes, e estamos predestinados, é uma fatalidade, sermos perfeitos. A garantia do futuro: então não vou fazer nada, eu vou ficar tranquilo que um dia eu vou ser perfeito. Quanto mais eu demorar, mais sofrimentos eu vou ter. Então é melhor eu corrigir agora as minhas mazelas, o meu caráter, me melhorar, tentar lutar contra mim mesmo, amorosamente, para vencer, para encurtar o tempo de chegar à perfeição. Mas olha a resposta da espiritualidade de Allan Kardec: sim, o homem pode vencer sempre suas más índoles fazendo esforços, seus próprios esforços. Diz lá, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Não dá para querer fazer 2016 um ano melhor sem esforço. Não dá. Senão ele vai ser igual a 2015. Talvez não tenha sido um ano muito bom, ou tenha sido ótimo para aprendizado, mas se eu quiser fazer diferente, eu tenho que fazer esforços novos. No livro Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, Jeremias está em cima dos muros de Jerusalém, do templo de Salomão destruído. Veja que naquela época o homem, para adorar a Deus, tinha que ter o templo, e o templo foi destruído.
Jeremias passou a madrugada, a noite, em cima do muro, em cima das ruínas, chorando. Mas imagina a cena. De repente, no deserto, o sol começa a aparecer. E ele escreve assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias de Deus não têm fim. Querido, se eu não conseguir nessa encarnação, sabe o que vai acontecer comigo? Vou voltar ao plano espiritual, vou ser treinado de novo, vou encarnar de novo. Deus vai me dar de novo uma nova chance, porque a misericórdia de Deus se renova. Eu vejo que é um automatismo. Deus não pode fazer diferente. O seu conceito de Deus é o Deus que pune e castiga. Esquece esse conceito. Deus só criou leis. Se eu infringir as leis, eu tenho resultados da infração. Se eu me adequar às leis, o resultado é felicidade, é paz, é harmonia interna. É o que nós queremos, é o que nós mais queremos na nossa vida. E aí então, para a gente pensar nesse recomeço, pensar em ano novo, queria colocar na tela, acompanhe comigo, um agora novo. Um agora novo, uma nova oportunidade de recomeço. Quando eu penso em recomeço, recomeço é um substantivo. Vamos passar para o verbo? Agora novo, nova oportunidade de recomeçar. Vou mudar de novo a tela. Agora novo, outra oportunidade de recomeçar. É preciso que a gente entenda que o que Deus está nos dando, a noção de tempo, é que eu entenda que eu preciso agora fazer as coisas efetivamente que vão gerar resultados. Não dá mais para procrastinar, a gente deixa para depois. No começo do ano passado a gente fez uma meta de ler 10 livros. Quantos livros eu li? Fiz meta de fazer uma opção de coisa, de não falhar no culto no lar. Acaba coisas mudando. Está na hora de refazer as metas e refazer para recomeçar efetivamente fazendo esforço. Achei essa frase na internet, achei muito interessante, diz assim: às vezes, o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se nesses casos costurá-lo com uma linha chamada recomeçar. É o suficiente. Tem um salmo de Davi, Salmo 30, versículo 5, eu tenho certeza que Jeremias leu esse salmo. O salmo diz assim: pode a tristeza durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã, quando o sol se levantar no horizonte, será um novo dia. Tem oportunidades que eu posso aproveitar ou não. Mas se eu me capacitar, eu vou ter condições de construir um futuro melhor. Posso terminar com 2 histórias? Posso passar um pouquinho de tempo? Uns minutinhos? Cadê o dirigente? Aí. Tá. Posso? Um pouquinho? 2 histórias. A primeira delas, a pesca maravilhosa, que Lucas registra no Evangelho, e depois Jesus aparece aos 7 discípulos. Último capítulo do Evangelho de João. Na primeira, Jesus está começando o ministério. Começando o seu ministério. Ninguém conhecia, mas Jesus falava as coisas que as pessoas queriam ouvir. Imagina os judeus. Eles eram passados de escravo de mão em mão. Conquistavam o território deles, agora são escravos de fulano. Só mudava a escritura. Agora são escravos de cicrano. Homens sem valores. Não sentiam-se valorizados. Eram humilhados o tempo todo pelos romanos. E o Cristo vem com um discurso de esperança, de futuro melhor, da construção do reino de Deus dentro da gente. Aqueles homens se encantaram. Fora dizer que Jesus tinha um magnetismo que a gente não consegue mensurar, não dá para avaliar. Era uma fala amorosa. E ele está na praia de Cafarnaum, começou a falar. Olha só, parece que loucura, né? Começou a falar sozinho. Juntou 1, 2, 3, 4, daqui a pouco encheu. E foi enchendo de gente. Ele tendo que andar para trás. Chegou na margem, na beira do mar do Tiberíades. E aí entrou no barco. O primeiro barco que ele viu, ele entrou. O barco afastou um pouquinho, ele fez o discurso, acabou o discurso, despediu a multidão e foi para casa satisfeito. Olhou para aqueles homens do barco, um deles era Pedro, que nem era discípulo ainda. Ele vai dizer Pedro? Ele disse, então ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Diz o Evangelho que eles lançaram, não sabem por que foram. Para, um estranho me disse, se bem que ele ouviu o discurso, né? Entraram para o barco, lançaram a rede. E diz o discurso, diz o Evangelho de Lucas, que a rede ficou cheia a ponto de quase rasgar.
Tiveram que chamar um outro barco para puxar a rede. Queridos, 2015 talvez tenha sido um ano de pescaria ruim, não é? Mas Jesus está dizendo para a gente lançar a rede. De novo, não desistir. Não, a palavra que não existe no nosso dicionário é desistir. É preciso lançar de novo a rede. E aí então o último texto, João 21. O Cristo já teria sido crucificado, já teria passado todos os 3 anos com os discípulos, e agora ele se materializa. Durante 40 dias ele aparece várias vezes. Nesse episódio ele anda sobre os mares. E chega no barco. E está lá Pedro. Está lá 7 dos discípulos. Pescaram a noite toda, não deu nada. E o Cristo pergunta para eles, como é que foi a pescaria? Ah, foi ruim, Senhor. Já sabia o que ia acontecer, né? Disseram. Ele disse então, lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram a rede, com confiança. Vieram, a rede veio cheia de novo. Dentro dos peixes tinha 157 grandes. Jesus pega um peixe desse, vai para a praia. Imagina a cena, de madrugada, está meio frio, né? Ventando, à noite do deserto eram frias. Faz uma fogueira, assa o peixe. Talvez a receita, com certeza, de Maria de Nazaré, né? João diz que tinham pães. Sentam ao redor da fogueira, naquele calor. Dividem o pão, comem. Queridos, está na hora de a gente entender que o que Jesus quer com a gente é intimidade. Não é esse Jesus distante, esse que marcou a história, esse filósofo, profeta, não. É Jesus no coração da gente, para você dizer, Senhor, botou um pouco de sal aí demais no peixe, hein? Intimidade para dizer o que está sentindo. Senhor, minha dor é essa. Eu não consigo fazer. Eu não consigo, me ajuda aí. Me dá uma força, usa da sua linguagem. Porque é preciso continuar lançando a rede. Para terminar, autor desconhecido, uma frase que diz assim: não importa aonde você parou, ou em que momento da vida você se cansou, não importa. O que importa é que é sempre tempo, sempre é possível. O que importa é que sempre é possível recomeçar. E então a gente acende os fogos e deseja aos companheiros um feliz 2016, pautado no esforço, no trabalho, na determinação de construir esse 2016, através desse aproveitamento efetivo do tempo. Que Jesus abençoe. Muita paz.